a igreja com a paz do Senhor. Amém. Ainda em pé, conforme já foi anunciado, vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo de número 17. Vamos ler os versículos 20 e 21. João, capítulo 17, versículos 20 e 21. A igreja que achou, diga amém. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Amém. Podeis assentar, irmãos. É uma alegria muito grande para mim estar aqui na casa de Deus. Viemos a trabalho e já era desejo do nosso coração há muito tempo conhecer os irmãos de perto, porque já conhecemos pelas redes sociais, pelas mídias, por fotos e pelo testemunho do pastor Altair, que é um amigo, já esteve conosco em nosso campo, ministrando, e por onde ele passa lá na nossa região, ele leva também, além do nome de Jesus, o nome do vosso pastor e desta igreja. E para mim é uma honra muito grande estar com o pastor Roberto, que é uma das referências da Assembleia de Deus em nosso país, um dos diretores da nossa convenção geral, e me sinto, pastor Roberto, muito honrado de estar aqui ao seu lado. A gente ali no Belém tem sempre o prazer de todos os anos praticamente ouvi-lo em nossas escolas bíblicas, lá na sede do Belenzinho, e estar aqui para mim é uma honra muito grande. Me sinto honrado e agradecido a Deus por esta oportunidade e também agradecido ao pastor Roberto pelo carinho dispensado à minha pessoa, me permitindo congregar aqui. Quando eu estava viajando para cá, eu mandei uma mensagem para ele se eu podia congregar com os irmãos hoje, porque à noite, para o crente assembleano, não há melhor lugar do que o templo, a casa de Deus. E ele autorizou eu congregar. E agora, me dando esta oportunidade, a honra é dobrada, mas entendo também a grande responsabilidade. E agradeço ao pastor Altair por ter me recebido agora à tarde, pagou até um café para mim. Que Deus te abençoe, é um amigo, ele e toda a família. Mas vamos para a palavra, os obreiros que aqui estão, uma alegria conhecê-los, Deus os abençoe. E recebam a saudação da nossa igreja em Birigui, que é o interior de São Paulo, fica a 530 quilômetros da capital, próximo ao Mato Grosso do Sul, e lá estamos fazendo a obra do Senhor naquela região já há 13 anos no campo e 7 anos presidindo aquele campo pela bondade do Senhor e autorização do nosso pastor José Wellington. A palavra que eu li com os irmãos é uma palavra que fala sobre unidade. E eu quero falar um pouquinho, sem a pretensão de ensiná-los, porque vocês são muito bem ensinados, mas apenas lembrá-los deste assunto tão importante, tratado por Jesus, tendo em vista que hoje é um culto de doutrina, um culto de ensinamento. Quero compartilhar este assunto, claro, não explorando o assunto em sua totalidade, pois é impossível assim fazê-lo, mas trazendo algumas considerações sobre este tema, unidade. O Evangelho de João, ou de Jesus, segundo escreveu João, ele se preocupa em apresentar Cristo, a divindade do nosso Senhor Jesus. Ele relata alguns milagres, 7 milagres que o Senhor Jesus realizou, e ele dá detalhes, talvez maiores detalhes do que os demais evangelistas, em relação
as últimas palavras que Jesus disse aos seus discípulos antes de enfrentar a prisão, o julgamento, a condenação e a cruz, a pena capital, por nós. Ele morreu na cruz por todos nós para nos salvar. E João, ele traz esses detalhes dos últimos momentos de Jesus com os seus discípulos. No contexto deste assunto, nós encontramos em algumas Bíblias, por exemplo, João capítulo 13, versículo 31 a seguir, as últimas instruções de Jesus aos discípulos, ou o último discurso de Jesus aos seus discípulos. E nessas últimas instruções, Jesus fala de vários assuntos. Ele fala, e não somente fala, mas pratica a humildade quando ele lava os pés dos discípulos. Jesus fala também do amor, a necessidade que existe de nós amarmos uns aos outros. Interessante que no capítulo 15, Jesus fala: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, e ele coloca uma referência deste amor: assim como eu vos amei. Ou seja, não é um amor qualquer, mas é um amor que tem como referência o amor de Jesus para com todos nós, para com seus discípulos, que é o paradigma, a referência desse amor. Mas ele não trata somente de amor, de humildade, mas Jesus se preocupa também em falar do Consolador, quando ele diz que iria para o Pai, mas ele mandaria outro, e a palavra outro quer dizer exatamente alguém da mesma natureza, para que estivesse com a igreja, que é o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, que é o nosso Paracleto, o nosso Consolador, o nosso advogado, o nosso guia, o nosso amigo. E apenas para lembrá-los que está aqui nesta noite, nesta reunião, juntamente conosco, e habita em nós também. Mas Jesus fala também sobre o céu. É interessante porque quando Jesus fala sobre o céu, Jesus estava triste, porque ele havia dito sobre a traição que ele sofreria, Judas haveria de traí-lo, e no capítulo 13, o verso 21, diz a Bíblia que, tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito. Então é bom lembrar que Jesus também ficava triste, 100% Deus, mas também 100% homem, com sentimentos humanos, e ele ficava triste. E quando ele fala de traição, ele fica triste. Assim como nós ficamos também quando alguém nos trai, quando alguém não corresponde com o amor que nós dispensamos àquela pessoa, nós também ficamos tristes, abatidos. E não critique quando alguém fica assim, porque o próprio Jesus ficou assim. O próprio Jesus ficou triste. Isso faz parte da natureza humana. Nós nos entristecemos quando alguém nos trai, quando alguém não corresponde com aquilo que nós doamos, entregamos para as pessoas em relação aos sentimentos e atitudes. E Jesus ficou turbado, triste. Mas uma grande lição que nós entendemos e aprendemos aqui é que após a tristeza de Jesus em falar da traição, diz a Bíblia no capítulo 14, e eu agora estou falando com as minhas palavras, parece que Jesus percebe a tristeza dos discípulos também, porque eles estavam ouvindo palavras de despedida, algumas palavras um pouco pesadas, de traição, que haveria de acontecer, e os discípulos também ficam tristes. Porque quando um líder fica triste, os liderados também ficam tristes, isso é natural. Quando um pai de família fica triste, a família também fica triste. E os discípulos estão agora turbados, tristes, abatidos, mas Jesus demonstra que mesmo ele estando triste, naquele momento, ele se preocupava com os sentimentos dos seus discípulos, quando ele diz no capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus,
credes também em mim. E aí ele vai descortinando um assunto e falando sobre o céu, na casa do meu Pai. E essa palavra que Jesus vai falando é para alegrar os discípulos. Ele diz, na casa do meu Pai há muitas moradas. Aleluia. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E ele diz, e se eu for preparar lugar, virei outra vez. Olha só, uma das razões principais da alegria do crente. Virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então aquela palavra de Jesus vai alegrando os discípulos, vai confortando os discípulos, embora não seja o assunto aqui que eu estou e quero abordar com os irmãos, mas é bom lembrar, né, irmãos, que a volta de Jesus, a doutrina da volta de Jesus, é uma das razões principais que deve alegrar você nesta noite. Quem se alegra sabendo que Jesus breve voltará? Quem se alegra sabendo que lá no céu tem uma casa preparada, que o Senhor foi e preparou para mim, para você? Aleluia! Nós não podemos deixar de falar dessa doutrina maravilhosa que a Assembleia de Deus continua pregando. Graças a Deus, breve Jesus voltará e há uma casa para cada crente lá, viu? Glória a Jesus. Eu tenho uma lá, você tem também? Dê um glória a Jesus aí. E ele vai falando de diversos assuntos. E quando chega no capítulo 17, eu não vou falar dos demais assuntos aqui, senão a gente toma muito tempo em assuntos que não são a essência nesse momento. Quando chega no capítulo 17, Jesus encerra as suas instruções com uma oração, que Jesus orava também. Jesus, aliás, diz a Bíblia que ele orava como de costume, né? Até quando ele estava sendo traído, já para ser preso, que é esse momento exatamente que eu estou falando, a Bíblia diz, acho que é Lucas que registra, que ele vai para o Getsêmane e vai para a oração conforme o costume. Não percamos o costume santo da oração. E Jesus aqui no capítulo 17 começa a orar. Veja que ele está terminando um trabalho, ele está terminando um estudo bíblico, porque Jesus estava dando um estudo bíblico com vários temas para os seus discípulos, e ele termina esse estudo orando. Olha o que diz o capítulo 17, versículo 1. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse. Aí ele começa a orar. Pai, é chegada a hora. E nessa oração, ele ora primeiro por si mesmo. Glorifica o teu filho. Ele está reivindicando aquela glória que lá em Filipenses capítulo 2, na doutrina do esvaziamento, ele abriu mão dela e se fez homem, se fez servo, justamente para salvar a minha, a sua alma. Glória seja dada ao nome do Senhor. E agora ele está dizendo, Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Então primeiro ele ora por ele. Depois, a partir do versículo 9 do capítulo 17, ele começa a orar pelos seus discípulos ali. E ele diz, eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. E ele vai orando pelos seus discípulos que estavam caminhando com ele já há alguns anos. E ele vai pedindo algumas coisas para eles, ao Pai. E dentre elas ele pede, por exemplo, a alegria. Ele diz no versículo 13, mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria. Veja que ele está usando o pronome possessivo, para que eles tenham a minha alegria, porque existe uma alegria que não é de Jesus, é passageira, é momentânea, ela é frágil. Qualquer coisinha, qualquer circunstância ruim já destrói essa alegria, mas a alegria que Jesus está pedindo aos seus discípulos, ela é perene, ela é eterna. Aleluia. Às vezes estamos enfermos, com problemas na família, decepcionados, frustrados, mas quando chegamos ao culto como este, nós somos renovados, porque a alegria que o Senhor nos dá, ela não é passageira. E ele pede aos seus discípulos alegria.
Ele pede o que mais aos seus discípulos? Versículo 15: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Olha Jesus orando para que eles sejam livres do mal que há no mundo. Ele ora também para que eles sejam santificados, santifica-os na verdade. E aqui eu pego um gancho na palavra do pastor que ele disse agora há pouco, santifica-os na verdade. E ele diz, a tua palavra é a verdade. O que santifica o crente não é hino, não é louvorzão, mas é a santa e poderosa palavra de Deus. Quem trouxe a palavra hoje? Levante ela aí. Dê um glória ao nome do Senhor por causa dessa palavra que limpa. Jesus até falou, né? Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E é interessante que ele ora por si, ele ora pelos discípulos que estavam ali com ele naquele momento. Mas, irmãos, olha que coisa linda. Jesus ora naquele momento por mim. E por vocês que estão aqui, por todos nós. Porque na mesma oração, ele diz assim no versículo 20, onde eu li com os irmãos. E não rogo somente por estes. Olha o que ele está dizendo. Pai, eu não estou pedindo, rogando só por estes. Ou seja, aqueles que estão próximos. Aqueles que estavam ao seu lado. Não rogo somente por estes. Mas também por aqueles que, agora ele está falando do futuro. Pela sua palavra. Olha o verbo no futuro. Hão de crer em mim. Ou seja, eu vou falar algo aqui que vai alegrar o seu coração, eu creio. Há 2000 anos atrás, Jesus orou por você. Não faz bem para nós quando o pastor diz assim, estou orando por ti, meu irmão. Quando uma irmã do círculo de oração diz, estou orando por você, pela sua família, a gente não fica feliz? Sim ou não? Agora, escute o que eu vou te dizer, Jesus estava naquele dia orando por você. Isso alegra o seu coração? Isso é motivo para você dar um glória ao nome dele, porque Jesus orou por nós. Este texto parece tão corriqueiro e tão conhecido, tão simples, mas se a gente parar e analisar, pastor Altair, é um privilégio muito grande, né? Jesus ter orado por nós, por mim, por você, por cada um de nós aqui. Agora, ele orou para quê? O que ele queria, o que ele pediu ao Senhor? Ele não pediu que sejamos ricos. E eu pergunto aos irmãos, ele poderia ter orado assim? Poderia. Pai, eu oro por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que eles sejam ricos. Poderia ter orado assim. Eu oro para que eles sejam bons pregadores. Poderia ter orado assim. Eu oro para que eles sejam bons cantores. Também poderia ter orado assim. Mas olha o pedido que Jesus faz, irmãos. Jesus diz assim, eu oro, verso 21, para que todos, diga comigo, todos, não tem exceção, todos sejam o quê? Sejam um. Ou seja, Jesus ora para que haja em nós, na igreja, na sua igreja, em nosso meio, uma bênção chamada bênção da unidade. Vou repetir, Jesus ora para que nós recebamos a bênção da unidade. Para que a gente consiga caminhar junto. Para que a gente consiga servir a Deus unidos. Aleluia. Para que os jovens estejam unidos com a irmã do círculo de oração, para que os obreiros estejam unidos com a igreja, para que os discipulados estejam unidos com aqueles que já são crentes mais antigos, para que o rico esteja unido com o pobre, para que o doutor esteja unido com o indouto, para que aquele que tem muito conhecimento teológico esteja unido com aquele que tem um conhecimento raso, para que não haja entre nós o quê? Facções, diferenças.
Essa é a oração que Jesus faz para que sejamos unidos. E o que é unidade? Permita-me usar aqui um pouquinho do esboço que está no meu celular. O que é unidade? Basicamente, é a qualidade daquilo que é uno, indivisível. Ou seja, no meio da igreja não pode haver divisão, que é considerado de forma individual e não plural. O conceito de unidade oferece-nos também a ideia de uma ação coletiva, orientada para um mesmo fim, um mesmo objetivo. Ou seja, uma ação coletiva, várias pessoas, porém com o mesmo objetivo. E no nosso caso aqui é pregar o Evangelho, é anunciar que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará para buscar a sua igreja. Alguns exemplos de unidade. O casal, né? Serão ambos uma só carne. Casal, o casamento é um exemplo de unidade. Um outro exemplo de unidade, coisas simples, né, do dia a dia, uma companhia militar, a gente vê às vezes todos iguaizinhos, né, com o mesmo objetivo, uma ordem unida, embora não estou falando aqui no sentido teológico, mas no sentido humano, das coisas da vida. Há algumas situações, algumas instituições que nos ensinam, pelo menos razoavelmente, o que é unidade. São várias pessoas com o mesmo objetivo. Eu tive o privilégio de ser um tempo militar, e são várias pessoas, centenas, às vezes milhares. Lá onde eu servi tinha 5.000 homens, em Resende, no Rio de Janeiro, e às vezes reunia aquele batalhão de homens, mas todos ali com o mesmo objetivo, com a mesma finalidade, pelo menos em tese e aparentemente. Então, exemplos de unidade: o casal, uma companhia militar e a igreja. A igreja, para nós, é um dos maiores exemplos de unidade. Algumas referências marcantes que ainda são exemplos de unidade: a Trindade. Segundo o credo atanasiano, o conceito de Trindade é: adoramos um Deus. Amém, irmãos? Em Trindade. E Trindade em unidade. Sem confundir as pessoas, ou seja, sem confundir o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e sem separar as substâncias. É um exemplo de unidade. 3 pessoas distintas, mas uma divindade. Outro exemplo de unidade: corpo humano. A mão é diferente do pé. O pé é diferente da cabeça. Mas são unidos. Você já viu um corpo chegar aqui e dizer: olha, hoje eu deixei a cabeça em casa. Hã? Hoje eu deixei o braço em casa, estava com muita dor no braço, deixei lá. Anda junto. Às vezes com dor, né? Às vezes enfermo, mas está andando junto, porque é unidade. E eu trouxe para os irmãos aqui também, já disse, não com a pretensão de ensiná-los, mas relembrá-los algumas coisas importantes. O que não é unidade? Porque uma das formas da gente aprender sobre determinado assunto é aprender o que ele não é. O que não é unidade? Não é uniformidade. Ou seja, está todo mundo igualzinho. Congresso das Irmãs, aquele uniforme, né? Congresso dos Jovens, aquele uniforme. Isso não é unidade, é uniformidade, mesma forma. O que não é unidade também, não é perder a identidade. Cada um de nós tem uma identidade, uma característica, algo peculiar. Ou seja, unidade não é pensar exatamente igual ao outro, ou agir exatamente igual ao outro. Um exemplo bem prático: alguns pregam mais acelerados, outros mais calmos. Uns gritam mais, outros menos. São pessoas diferentes, características diferentes.
às vezes na forma de pregar, de cantar, de ministrar, de ensinar, de dirigir, presidir, de reger. São pessoas diferentes, características diferentes. Porém, quando a gente se reúne aqui, não importa se você é diferente do seu irmão na forma, às vezes até de adorar. Alguns irmãos adoram mais quietinhos, e você não pode criticá-los por isso. Alguns pelo temperamento, né? O glória a Deus dele é mais baixinho, é mais discreto. Outros já mais barulhento, de vez em quando marcha no templo. E não podemos criticar as pessoas pelas suas diferenças. Somos diferentes, amém, irmãos? Mas estamos unidos pelo mesmo propósito. Aleluia! Quem está unido no mesmo propósito aqui quer trabalhar para Jesus, fazer a obra de Deus. Então não é perder a identidade. Cada pessoa tem a sua forma de ser, no contexto da igreja, no contexto da vida, de forma geral. Unidade também não é uma união baseada em interesses particulares. Porque às vezes alguns dizem para a gente, pastor Roberto, com todo respeito, citar aqui o seu nome, alguns dizem, estou aí há 20 anos dirigindo igreja, e aos poucos pegando experiência, e acompanhando meu pai desde que nasci, ele já era pastor, e alguns dizem, olha, estou contigo, estamos juntos, né? Hoje em dia o hashtag estamos juntos, né? Mas às vezes esse estamos juntos aí, é quando vai chegando perto do dia de consagrar o obreiro. Eu passei por essa experiência algumas vezes já. Não sei se o senhor já passou, mas passei por essa experiência. Lá no campo, certa ocasião, aí chegou um rapaz de fora, e muito animado, trabalhador, e a gente estava reformando o templo, ele foi lá pintar, ajudar a pintar, pastor, estamos juntos, e tal, aquele ânimo. E a gente que nasceu na igreja, Assembleia de Deus, né? A gente já está acostumado a ver algumas coisinhas, e a gente vai observando assim, né? Estamos juntos. Mas faltava 2 meses para a consagração. Mas o Espírito Santo falou no meu coração, não é agora não. Ele era diácono, me parece. E eu fiquei sabendo que ele queria, né? Algum cargo. Ainda não é agora, espera um pouquinho. Né? Passou a consagração, irmãos, o tamo junto acabou. Sumiu. Né? Alguém lá ofereceu um cargo para ele de pastor numa igreja lá, ele foi para lá e o tamo junto acabou. Isso não é unidade. Isso é união baseada em interesses particulares. Né? Pode tirar o microfone? Dá licença. Isso é união baseada em interesses particulares. É dizer, estamos juntos, mas pensando em ganhar alguma coisa lá na frente. Mas unidade, segundo a Bíblia, é estar junto mesmo. Está sorrindo? Você sorri junto. A bênção está grande na igreja, o relatório está bom, Jesus está salvando, está batizando com o Espírito Santo, você está junto. Mas vem a crise, vem a dificuldade, vem as lutas, você continua junto. Aleluia. Quantos estão compreendendo a palavra do Senhor? É como o casamento, né? O que se fala lá diante do pastor, diante do altar, prometo ser fiel, só na alegria? Na alegria e na tristeza. Só na bonança? Na bonança e na necessidade. Só quando está são? Não. Na enfermidade também. Em qualquer circunstância. É preciso que haja essa fidelidade, essa unidade. E na igreja não é diferente, meus irmãos. Eu sou um menino aqui, mas o pastor bondosamente me deu a oportunidade. E hoje é o culto de doutrina. E nós vamos relembrar isso. Precisamos estar juntos em qualquer situação. Aleluia. Não sei se é costume dos irmãos aqui. Se não for, me repreenda, pastor. Mas se você puder, aperte a mão do seu irmão e diga, estamos juntos. Estamos unidos. Somos diferentes, sim. Temos diferença, sim. Pensamos diferente, sim. Aliás, é necessário que haja diferença.
Porque é na multidão de conselhos que se encontra a segurança. Porém, quando é para nos proteger, a gente se une e a gente diz: aqui não, irmão, aqui é a minha família, aqui é a minha igreja, aqui é o meu povo, nós estamos unidos. Aleluia. Às vezes você tem alguém na sua casa, ou na minha casa, ou na nossa família, que dá um pouquinho de trabalho, e você até chama atenção, fica bravo com ele, mas você aceita as pessoas de fora falar mal dele? Hein, pastores? Você pode falar, você pai, mãe fala, o irmão mais velho fala, o avô fala, mas quando alguém de fora fala, opa, é minha família, calma aí, rapaz. Mesma coisa é na igreja, irmão. Quem é a família de Deus? Paulo escrevendo aos Efésios, fala que somos família. A família de Deus está aqui, levante as mãos e dão glória a Jesus. Então estamos juntos, unidos. Aleluia. Agora, é complexo viver em unidade. Por que é complexo, pastor? Porque requer renúncia. Renúncia do nosso ego. Não é isso? Dos nossos desejos. Aliás, a sociologia ensina isso. Não é o grupo, o coletivo, que se adapta ao indivíduo, mas é o indivíduo que se adapta ao grupo. Eu não posso mudar de país e chegar lá e querer implantar o meu sistema de brasileiro lá em outro país. Não vai dar certo. Eu que tenho que me adaptar dentro daquilo que é permitido, não é? Nos princípios da palavra de Deus. Eu que tenho que me adaptar. Então, viver em unidade requer renúncia. Às vezes a igreja, a congregação, o departamento, talvez aqui não exista isso, mas às vezes sofre em alguns momentos. Por quê? Porque a gente não quer renunciar, a gente quer impor o nosso modo de ser. E alguns até dizem: eu nasci assim, eu fui criado assim, e eu vou morrer assim, mas isso não serve para o evangelho, porque o evangelho nos molda. Jesus não obrigou ninguém a segui-lo, mas ele falou: quem quiser venha após mim, negue-se a si mesmo. Quem está disposto a renunciar? Quando nós renunciamos, então conseguimos viver em unidade. Mas requer também o que mais? Comprometimento. Comprometido com a causa. Em outras palavras, a causa da minha igreja é a minha causa. A causa dos meus líderes são as minhas causas. Claro que eu estou falando dentro de um contexto daquilo que é bíblico, daquilo que não se constitui pecado. Isso é estar comprometido, é viver em unidade. É alguém olhar para a gente e dizer: aquele lá tem comprometimento com a igreja dele. Antes de pastorear, presidindo igreja, eu fui bancário no Banco Bradesco, alguns anos, e chegava no banco, tinha lá uma frase para a gente ler todo dia. E a frase era a seguinte: não queremos o mais inteligente, queremos o mais comprometido. E eu pergunto aos irmãos: isso serve para a igreja? Serve para o ministério? Não adianta a gente ter muita sabedoria, inteligência, dons naturais, e até espirituais, e até ministeriais, mas sem comprometimento. Se existir em nós comprometimento com a causa, com a igreja, com a obra de Deus, o nome do Senhor é glorificado, porque foi o que Jesus pediu. Eu peço ao Pai que eles sejam um. Aleluia. Eu peço ao Pai que eles sejam um. Assim como nós somos. Porque dessa forma o mundo vai crer. Aleluia. Quem está comprometido com a obra de Deus, dê glória ao nome de Jesus. Mas requer também amor. Viver em unidade requer amor. Mas não é um amor condicional. É um amor incondicional. É um amor que respeita o limite do outro. É um amor que respeita as diferenças. Mas a gente dá as mãos e caminha junto.
porque é natural que tenhamos diferenças. Mas lá em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo escreve sobre o amor, que aliás ele chama de um caminho mais excelente. Ou seja, dentro do contexto dos dons espirituais, o amor está acima dos dons espirituais, é o caminho mais excelente. Não adianta falar em línguas da igreja, profetizar, ter dons espirituais, se não houver esse caminho mais excelente que é o amor. E o amor é uma das marcas de que estamos vivendo em unidade. E o amor tudo suporta. Às vezes estamos sofrendo, passando algumas dificuldades, e às vezes nem concordamos com alguma coisa, mas vivemos em amor. E vivemos unidos em unidade para a glória do nome do Senhor Jesus. Agora, para caminhar para a conclusão dessa simples e objetiva palavra, a unidade sob a perspectiva da igreja. Na perspectiva da igreja, nós devemos entender unidade como uma resposta de oração. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Que não basta fazer programações para que a igreja viva em unidade. Exemplo, e não estou dizendo que isso seja errado. Vamos fazer uma festa, um churrasco. Eu gosto muito de churrasco, né? Não sei se vocês gostam. Quem gosta, dê glória a Deus. Não estou sozinho. Aliás, quem inventou churrasco foi Deus, né? O sacrifício era churrasco, né? Tá? Eu gosto muito de churrasco. Já comeu churrasco comigo lá, né? Mas não basta fazer um churrasco, olha, para a gente ficar unido. Não, isso é bom, maravilhoso. Mas na perspectiva da igreja, unidade não vem de confraternizações, de reuniões apenas, mas vem principalmente de joelho no chão e pedir como Jesus pediu: Senhor, nos dê a bênção da unidade. Senhor, vai quebrando toda a barreira. Senhor, vai tirando do coração daquele irmão, daquela irmã que de repente está ali caminhando pelo lado esquerdo. Desculpa aqui falar esquerdo, né? Está caminhando ali pelo lado esquerdo, ou outro lado que você achar melhor. É esquerdo mesmo, né? É que eu vim de São Paulo, desculpa, pastor. Né? E às vezes tem alguém ali pelo lado esquerdo e tal, e a gente quer resolver de alguma forma, e é necessário. Vamos almoçar junto, irmão, vamos comer um churrasco junto. Isso é bom, é importante. Mas tem coisa, irmãos, que é só oração. Que é só a oração. Tem um irmão, não posso falar nome, é antiético, até porque está gravando, né? Mas ele dava tanto trabalho para mim, tanta dificuldade, me fez chorar tanto. E eu cansei de... Eu viajava, pastor, trazia presente para ele. Está aqui um presente para você. E ele continuava falando, parece que aumentava, falava mais mal ainda. Eu comecei a orar: Jesus, mas não orei para matar ele não, viu, irmãos? Porque tem gente que ora para matar, né? Mas não orei para matar não. Jesus, toca no coração dele. Faz umas 2 semanas ou 3 no máximo que ele entrou lá na minha sala na igreja. Primeiro ele mandou uma mensagem: pastor, eu quero falar contigo. Eu fui atendê-lo lá. Aí ele foi lá chorando e disse: pastor, estamos juntos. Aquela fase passou. E eu acreditei nele, né? Estou curado, conta comigo. E ele saiu dali, ficamos 1 hora conversando, ele saiu dali. Eu fiquei pensando o que fez, porque eu nem presente dei mais, aliás, eu ignorei ele. Só dava Pai do Senhor, não maltratava, mas Pai do Senhor, deixa para lá. Entreguei na mão de Deus. Eu falei: o que fez o coração dele mudar? Aí o Espírito Santo falou comigo: foi a oração. Tem alguém te dando trabalho, a oração vai mudar esse quadro. Quantos creem no poder da oração? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Se você ainda crê no poder da oração, vamos aprender com Jesus, porque Jesus orou e pediu unidade. Foi Jesus quem orou e pediu: Pai, eu peço que eles sejam um. E a palavra hoje é esta: vamos viver em unidade. E o poder da oração pode promover esta bênção em nossas vidas. Quem acredita, adore e exalte o nome do Senhor. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Há alguns fatores que se opõem à unidade.
Por exemplo, quando não há humildade, para que haja unidade, é preciso que haja também humildade. Para que haja unidade, é preciso que haja também mansidão. Em termos gerais, fruto do Espírito. Porque a gente gosta muito do poder, não é? E, claro, somos pentecostais, é importantíssimo o poder de Deus na vida da igreja, essa manifestação, não é? Pentecostal, que nós assembleanos gostamos muito e devemos preservar isso, porque é maravilhoso, mas o fruto do Espírito, irmãos, não adianta falar em línguas estranhas, bonito, e não conseguir viver em humildade, em mansidão, não conseguir compreender as pessoas. Tudo isso é para que haja unidade. Viver às vezes com partidarismo. Lembra da igreja de Corinto? Primeira carta, tinha lá quantos grupos? Um era de Paulo, o outro era de Cefas, o outro era de Apolo, e tinha mais um grupo. De Cristo, 4, e mais um, quem lembra? De Pedro já falei, né? De Cefas. Mas tinha o grupo da família de Cloé, que foi quem entregou os outros. Porque Paulo ficou sabendo do problema por causa daquela família que entregou os outros. Então tinha 5 grupos lá pelo menos. Não pode existir grupinhos. Aí Paulo vai escrevendo a carta e combatendo isso. E chamando aqueles irmãos de carnais, de meninos. Competições. Há lugares, e falo isso com liberdade, porque conheço o vosso pastor e sei da seriedade dele e dessa igreja. Mas há lugares, e grandes eventos, grandes congressos, que o nome de Jesus parece que não é mais glorificado, é competição, quem prega mais. Não é isso? Quem vai ter mais curtidas no Facebook? Qual mensagem que vai ser mais ovacionada? Há grandes eventos no Brasil, e até fora dele, que são verdadeiras competições de cantores, pregadores, grupos, facções. Vimos aí recentemente até 2 conhecidos do meio evangélico brigando lá na Câmara, né? Não sei se pode falar, nome não pode, né? Mas 2 famosos aí brigando. O que o mundo vai dizer de nós? A igreja de Corinto falava em línguas, profetizava, tinha todos os dons, mas brigava. Mas tinha partido, facções, competições. Aí Paulo vai dizendo, olha, nós não somos nada, quem sou eu, quem são vocês? É Ele. Quem veio adorar Ele, levante as mãos e dê um glória ao nome dEle. É um que planta, é o outro que cuida, que rega, mas Paulo vai dizer, quem dá o crescimento não é o pregador que se destaca no campo, não é o cantor que se destaca no campo, mas quem dá o crescimento é Ele. Então a Ele toda a honra, toda a glória, louvor e adoração para sempre. Aleluia. Agora para finalizar, quem me dá mais 5 minutinhos? Levanta a mão. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Dá tempo. Olha só o que acontece. Resultados da unidade. Quem quer viver ou continuar vivendo em unidade? Diga amém. Quando a igreja está em unidade, o que acontece? O ambiente da igreja se torna um ambiente agradável. Porque às vezes pode acontecer comigo e com você, de o ambiente da igreja se tornar desagradável porque eu não posso sentar do lado do Altair, por exemplo, porque eu estou brigado com ele. Fica um ambiente desagradável. A gente já vem para o culto pensando, será que fulano vai estar lá? E se tiver, eu vou sentar do outro lado. E eu estou falando aquilo que pode acontecer comigo, não estou falando dos irmãos. Ah? E às vezes acontece, porque nós somos carnais, em alguns momentos. Às vezes a natureza humana fala mais alto do que
o próprio Espírito Santo que está na nossa vida, a gente deixa fluir e sair de nós o egoísmo, ressentimentos, rancores. Mas quando estamos em unidade, o ambiente é agradável, porque a gente pode olhar aqui para os irmãos e cumprimentar a todos, e dar a paz do Senhor para todos. Aleluia! Será que isso ainda é possível no nosso meio? Tem um corinho que diz: como é precioso, irmão, estar bem junto a ti. Com muito respeito, diga para o teu irmão: é muito precioso estar junto com o Senhor, pastor. Aleluia. Você pode glorificar o nome do Senhor, o ambiente é agradável. Aleluia. Aí o Espírito Santo olha e vê que está todo mundo em unidade. Aí vem a bênção, vem o batismo com o Espírito Santo, vem a cura divina, vem o milagre. Se torna um ambiente de respeito. Alguém passa em frente ao templo e diz: essa igreja, esse povo é unido. Esse povo é unido. É um ambiente de respeito. A sociedade passa a nos respeitar mais. É um ambiente de submissão. Não é obediência cega, não. É submissão. Porque hoje tem um grupo de evangélicos que já não considera mais pastor. Pastor, para que pastor? E ensina aí pela internet, principalmente, você não precisa de pastor. É claro que nós não precisamos de um intermediário quanto à salvação. Jesus rasgou o véu, é o sangue de Cristo que nos salva. Não precisamos daquela velha prática do Velho Testamento, daqueles rituais. Tudo aquilo foi abolido, foi substituído. Hoje o caminho está aberto para o céu, mas no que se refere à igreja, à organização da igreja como instituição, é preciso que haja sim um ambiente de submissão. Exemplo, no Novo Testamento, carta de Paulo a Tito. Paulo diz para Tito: por esta causa te deixei em Creta. Ou seja, eu te deixei em Creta. Você não foi sozinho, não. Eu te impulsei aí. E ele diz: para que coloques em ordem as coisas que ainda restam. Submissão. E depois ele fala: e vai estabelecendo presbíteros. Submissão. Uma cadeia de hierarquia, submissão. Quando há unidade, há um ambiente de bênçãos. As bênçãos celestiais começam a fluir no meio da igreja. Quando há unidade, o ambiente é atrativo. As pessoas dizem: eu vou lá naquela igreja, porque aquele povo é diferente, aquele povo é unido. Porque nós somos diferentes, irmãos. O mundo é egoísta. O mundo, a lei do mundo é esta: é passar a perna no outro. Não é isso? Não sei se vocês usam esse ditado aqui, né? É passar a perna no outro para conquistar. Mas aqui não. Aqui é um ajudando o outro. Aqui é o que Paulo diz: considere o outro. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Se torna um ambiente de credibilidade, um ambiente de oração, de louvor, de pregação da palavra. E por último, um ambiente de salvação de almas e crescimento espiritual e quantitativo para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu termino dizendo e lendo para os irmãos o salmo tão conhecido, que é o 133. Diga comigo: quão bom e quão suave é que os irmãos. E eu paro um pouquinho aqui. Ainda somos irmãos? Onde estão os irmãos aqui? Que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Era um dos salmos cantados quando o povo ia para a casa de Deus adorar a Deus. Continuemos em unidade. Levante uma das suas mãos comigo e diga: vamos viver em unidade. Diga: eu quero viver em unidade. Nós vamos viver em unidade. E a oração de Jesus é esta: Pai,
Eu peço por eles, pela Maria, pelo Antônio, pelo Emanuel, pelo José. Eu peço por eles, para que eles sejam um. Assim como eu e tu. Assim como eu e nós. Em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Que Deus os abençoe. Amém.